O templo está relacionado com nós sermos casa de Deus, templo do Espírito Santo? É mais ou menos isso? Sim, esse é o conceito. O templo, originalmente, a gente atribui isso a uma casa de adoração. Mas Jesus mesmo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente pode até fazer uma igreja, uma casa, um templo, enfim, porque é uma forma visual da gente poder cultuar a Deus. Mas na realidade, Deus, o mistério, né, da própria divindade, ele é espírito e ao mesmo tempo ele tem forma, ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo ele se relaciona, ele está próximo de mim, ao mesmo tempo ele está no céu. Ele também diz que lá, principalmente o apóstolo Paulo, ele fala que lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala que nosso corpo é o santuário da habitação do Espírito, é um templo. E o próprio Jesus disse para a samaritana, no capítulo 4 de João, que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E que Deus busca tais verdadeiros adoradores sobre a terra. Então, ou seja, o meu corpo, a minha mente, eu como ser humano, sou um adorador de Deus. Então, quando a gente fala que a mordomia cristã, ela também tem o pilar do templo, está dizendo, em outras palavras, que o meu corpo é sagrado. A vida humana é sagrada. Eu preciso respeitar os limites. Eu preciso colocar bons alimentos nesse corpo. Quando eu falo bons alimentos, não é só alimento físico, comida, a água, mas todas as formas de alimento, inclusive o visual, o que eu assisto, o que eu vejo, o que eu penso, o tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas. Muitas pessoas comem até bem, mas estão vivendo dentro de relacionamentos tóxicos, que destrói tanto quanto comer um alimento ruim. Então, Deus deixou na Bíblia alimentos que são próprios do corpo humano, sejam esses alimentos espirituais, físicos, emocionais, culturais, que nos ajudam. Por exemplo, que é uma coisa tão simples, Deus deixou ali, no mundo pós-pecado, né, mundo de pecado, que alguns alimentos como carnes poderiam ser utilizados, mas Deus colocou limite. Quais tipos de alimentos carnes eu poderia comer? Não é qualquer tipo de alimento carne. Então, Levíticos 11, Deuteronômio 5, dá-nos ideias sobre isso. Alguns que eu vou evitar, na época Deus apenas descreveu o que comer e o que não. Mas hoje, nas pesquisas científicas, você já entende algumas coisas que ele disse por que não. São alérgicos ao ser humano, trazem doenças difíceis de administrar para o ser humano. Mesmo as coisas boas, elas devem ser comidas com temperança. Moderação. Então, ou seja, mesmo a parte emocional, então, Deus fala muita coisa na Bíblia sobre a parte emocional. Quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade mata. A ansiedade gera inúmeros distúrbios no ser humano. Então, quando eu falo do templo, eu falo, como disse Paulo em Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é íntegro, que é correto, isso deve ocupar o teu pensamento. E o próprio Paulo falou em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, tudo que você vai fazer, faça para a honra e glória de Deus.